Um jovem senhor de formação universitária apresentou-se a mim com a asserção de que ele sempre havia sofrido de obsessões desde a infância, mas com intensidade especial nos últimos 4 anos. Havia experimentado vários tratamentos, mas nenhum deles lhe valeu. Os aspectos principais de seu distúrbio eram medos de que algo pudesse acontecer a duas pessoas que ele gostava muito, seu pai e uma dama a quem admirava. Além disso, ele estava consciente de impulsos compulsivos. Depois, criou proibições, às vezes em conexão com coisas aparentemente sem importância. Sentia-se repulsa por prostitutas. A masturbação, ocasionalmente em seus 16, 17 anos de idade, desempenhara apenas um pequeno papel. Sua potência era normal, e a primeira vez que teve relações sexuais tinha 26 anos. Diga para mim tudo o que lhe vier à cabeça, mesmo que seja desagradável ou que pareça sem importância, e é verdade ou sem sentido. Tenho um amigo qual possui uma opinião extraordinariamente elevada. Eu costumava procurar ele sempre que estava atormentado por algum impulso criminoso. E ele sempre me assegurava de que eu tinha conduta irrepreensível, que tinha o hábito a partir de minha juventude de encarar obscuramente minha própria vida. Numa época anterior, outra pessoa exercia influência semelhante, um estudante de 19 anos que passara a ter amizade comigo e elevaram a minha autoestima a um nível extraordinário. Mais tarde ele se tornou meu professor e de repente modificou seu comportamento comigo, começou a me tratar como se eu fosse um idiota. Por fim eu notei que esse amigo estava interessado em uma de minhas irmãs e só tinha começado a falar comigo para ter admissão à minha casa. Esse foi o primeiro golpe de minha vida. Este foi meu primeiro contato com o paciente, mas após terminar seu tratamento, posso relatar uma cronologia dos acontecimentos em sua vida. Quando bem pequeno, cerca dos seus 3 anos de idade, parece que fez uma travessura, em virtude da qual seu pai lhe batera. O menino então se tomou de uma raiva terrível e passou a proferir impropérios contra o pai. Mas como desconhecia a linguagem dos xingamentos, ele o chamava de todos os nomes de objetos tribais que lhe vinham à cabeça. Sua lâmpada, sua toalha, seu prato. O menino vai ser um grande homem ou um grande criminoso? Essa história, como admitiu o paciente, era evidência da raiva e da vingança detadas de um passado remoto. Havia uma governanta jovem e bonita chamada Fräulein Peter. Certa noite, ela estava deitada no sofá, ligeiramente coberta, lendo. Eu estava ao seu lado e pedi-lhe para arrastar-me para debaixo de sua saia. Ela disse que podia, desde que nada dissesse sobre isso a ninguém. Ela tinha muito pouca roupa por cima e manipulei com os dedos as suas genitais e a parte inferior de seu corpo. Depois disso, eu fiquei com a curiosidade ardente e atormentadora de ver o corpo feminino. Ainda posso lembrar a intensa excitação nos banhos, esperava a governanta despir-se e entrar na água. Posso lembrar-me de mais coisas a partir dos 6 anos de idade. Naquela época tínhamos outra governanta, também jovem de boa aparência. Ela tinha abscesso nas nádegas e eu tinha o hábito de espremer à noite. Eu costumava esperar ansioso por aquele momento para satisfazer minha curiosidade. Lembro-me de outras cenas deste tipo. O paciente, enquanto criança, estava sob o domínio de um componente do instinto sexual, o desejo de olhar, a escopofilia. Um conflito estava evidentemente progredindo na mente desse jovem libertino, paralelo ao desejo obsessivo, e com ele intimamente associado estava um medo obsessivo. Sempre que ele tinha um desejo desse tipo, percebo que não podia evitar de temer que algo terrível fosse acontecer. Quando eu tinha 6 anos, já sofri de ereções. E eu sei que certa vez fui até minha mãe queixar-me delas. Também sei que eu tinha alguns receios para superar, porque para mim havia alguma relação entre esse assunto e algumas indagações minhas. Naquela época eu costumava ter uma ideia mórbida de que meus pais conheciam meus pensamentos. Dei minha explicação a isso supondo que os havia revelado em voz alta, sem haver me escutado fazê-lo. Encaro esse fato como o começo de minha doença. Outro fato é que havia determinadas pessoas, moças, que me agradavam muito e eu tinha um enorme desejo de vê-las despidas. Contudo, desejando isso, eu tinha um estranho sentimento,
como se algo devesse acontecer se eu pensasse em tais coisas, e como se devesse fazer todo tipo de coisas para evitá-lo. Os eventos no seu 6º ou 7º ano de idade que o paciente descreveu na primeira sessão de seu tratamento não eram puramente, como ele suponha, o começo de sua enfermidade, mas já era a própria doença. Era uma neurose obsessiva completa. Meu irmão mais novo e eu costumávamos brigar um bocado quando éramos crianças. Gostávamos muito um do outro ao mesmo tempo e éramos inseparáveis, mas estava verdadeiramente cheio de ciúmes, uma vez que ele era o mais forte e de melhor aparência entre os dois e, consequentemente, o favorito. Nós dois tínhamos espingardas de brinquedo de fabricação comum. Carreguei a minha com a vareta e o chamei. Lhe disse que se olhasse para o cilindro, veria alguma coisa. Aí, enquanto olhava dentro dele, puxei o gatilho. Ele foi atingido na testa, mas não se feriu. Mas eu de fato tinha intenção de feri-lo muito. A seguir, fiquei recolhido em mim mesmo. E me interroguei como poderia ter feito uma coisa assim. Com 12 anos de idade, eu gostava de uma menina, irmã de um amigo. Mas ela não mostrava tanta afeição como eu desejava e, consequentemente, me veio a ideia de que ela seria mais afável se alguma desgraça viesse a me acontecer. E forçosamente a morte de meu pai insinuou-se na minha mente. Observei que ele estava tratando a frase de modo a disfarçá-la, como se aquele pensamento não o pertencesse. Bem se sabia, naturalmente, que era igual ao passivo da punição. Ele queria saber como ele fora possível ter um desejo desses, considerando que amava seu pai mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Não podia haver dúvida de que ele teria renunciado a todas as próprias perspectivas de felicidade, se fazendo-o pudesse ser algo da vida de seu pai. Um amor assim intenso é a pré-condição necessária do ódio reprimido. Conforme a minha teoria, todo medo corresponde a um desejo primário, agora reprimido. No entanto, somos obrigados a acreditar no contrário daquilo que você afirma. Isso também se ajusta a uma outra exigência teórica, de que modo o inconsciente deve ser o exato contrário do inconsciente. Assim segue o tratamento, com a fala livre do paciente e as intervenções necessárias para sua melhor compreensão. O comportamento desse nosso paciente, no que concerne a masturbação, foi realmente fora do comum. Ele não o praticava durante a puberdade. Por outro lado, um impulso em direção à atividade masturbatória acometeu-lhe quando tinha 21 anos de idade, pouco depois da morte de seu pai. Sentia-se muitíssimo envergonhado de si mesmo a cada vez que se gratificava com esse ato, e logo abjurava do hábito. Contudo, a partir daquela época, esse somente reaparecia em ocasiões raras e extraordinárias. Contou-me que era provocado quando vivia momentos de especial beleza ou quando lia belíssimas passagens. Costumava fazer em que suas horas de estudo fossem tão tais quanto possível à noite. Em geral, tinha sido preguiçoso com seus estudos quando seu pai vivia, e isto constituíra, com frequência, uma causa de aborrecimento para seu pai. Agora que ele retomava como um fantasma, devia ficar muito contente ao encontrar seu filho estudando arduamente. Entre a meia-noite e 1 hora, ele interromperia os seus estudos e abriria a porta da frente do apartamento, como se seu pai estivesse do lado de fora. Em seguida, ele tiraria para fora o seu pênis e olharia para ele no espelho. Esse comportamento maluco torna-se inteligível se presumirmos que ele agia como se esperasse uma visita de seu pai a horas em que os fantasmas estão circulando. Mas era impossível que seu pai gostasse da outra parte do seu comportamento. Nisto, portanto, estava desafiando. Assim como o singular e ininteligível ato obsessivo expressava os dois lados da sua relação com seu pai, agradar ao pai e desafiá-lo. Retomando ao exame mais detalhado da causa precipitadora da doença de nosso paciente. Sua mãe foi educada numa família saudável com a qual se relacionava com certa distância. Essa família administrava uma grande empresa industrial.
seu pai, pelo seu casamento, entrou nesse negócio e adquiriu uma posição relativamente confortável. O paciente soube, numa vez que houver uma zanga entre seus pais, que seu pai, pouco antes de conhecer sua mãe, cortejara uma humilde jovem sem recursos. Isso como introdução. Após a morte de seu pai, a mãe do paciente um dia lhe contou que havia discutido com ricos parentes sobre o futuro dele, e que um dos seus primos prontificou-se a permitir-lhe que, ao completar sua educação, ele se casasse com uma de suas filhas. Uma relação de negócios com a finalidade de oferecer-lhe brilhantes perspectivas na profissão. Esse plano familiar desencadeou nele um conflito relacionado a saber que ele permaneceria fiel à sua amada a despeito de sua pobreza, ou se seguiria os passos de seu pai e casaria com a linda, rica e bem relacionada jovem que lhe haviam predestinado. E resolveu esse conflito, que de fato existia entre seu amor e a persistente influência dos desejos de seu pai, ficando doente, ou melhor, caindo doente, evitava a tarefa de resolvê-la na vida real. Durante uma parada, perdi meu pince-nez e, embora pudesse encontrá-lo facilmente, não queria atrasar nossa partida, de modo que o deixei para lá. Todavia, telegrafei aos meus oculistas em Viena para que me enviassem um par pelo próximo correio. Estava sentado entre dois oficiais, um dos quais um capitão de nome tcheco não iria ter pequena importância para mim. Eu tinha certo horror dele, pois ele obviamente gostava de crueldade. Não digo que era um homem mau, mas no grupo de oficiais ele sempre havia defendido a introdução de castigo corporal. Passamos a conversar e ele contou-me que havia lido sobre um castigo particularmente horrível aplicado no leste. Fui obrigado a discordar dele com veemência. Na exposição dos detalhes, eu não tenho gosto por crueldade, muito menos em atormentá-lo. Mas seus relatos são importantes para o tratamento. A superação da resistência é a lei do tratamento. Não, isso não. Não, isso não. O criminoso foi amarrado. Um vaso foi virado em suas nádegas. Alguns ratos foram colocados dentro dela e eles cavaram um caminho em seu ânus. Em todos os momentos importantes, enquanto me contava sua história, sua face assumiu uma expressão muito estranha e variada. Eu só podia interpretá-la como uma face de horror ao prazer sobre o qual ele mesmo não estava ciente. Naquele momento atravessou minha mente como um relâmpago a ideia de que isso estava acontecendo a uma pessoa que me era muito valiosa. Ele disse que não era ele mesmo quem estava infligindo o castigo, mas que este estava sendo aplicado como se fosse de forma impessoal. Após pequena insinuação, eu soube que a pessoa a quem essa sua ideia se referia era a dama a quem ele admirava. As duas falas do capitão tcheco, sua história do rato e seu pedido ao paciente para que ele pagasse ao tenente A, tinha exercido um tal efeito de agitação sobre ele e provocado reações tão violentamente patológicas. A suposição era que se tratava de uma questão de sensibilidade complexiva e que as falas tivessem um efeito desagradável em determinados pontos hiperestáticos do seu inconsciente. E o fato confirmou-se. Como sempre acontecia com o paciente, no qual concernia assuntos militares, ele estivera em um estado de identificação inconsciente com seu pai. Seu pai, na qualidade de suboficial, controlava uma pequena soma de dinheiro e, certa ocasião, perdera um jogo de cartas.
Portanto, ele fora um rato de jogo e teria ficado em má situação se um de seus camaradas não lhe tivesse adiantado a importância. Depois que deixou o exército e estando em boa situação financeira, o pai tentara encontrar esse amigo em necessidade, de modo a reembolsar-lhe o dinheiro, mas não conseguia encontrar. O paciente estava inseguro quanto a saber se ele, alguma vez, conseguira devolver o dinheiro. A recordação desse pecado da juventude de seu pai era-lhe penosa, pois, malgrado as aparências, seu inconsciente estava repleto de crises hostis ao caráter de seu pai. As palavras do capitão soaram em seus ouvidos como uma alusão a essa dívida não liquidada de seu pai. A partir daí, o paciente relatou uma longa busca pela quitação da dívida, ao mesmo tempo que estabelece diversas representações nesse processo. O paciente começou a elaborar grande volume de material associativo, o qual, contudo, não esclareceu as circunstâncias nas quais se havia dado a formação de sua obsessão. A ideia da punição realizada por meio de ratos atuara como estímulos a muitos de seus instintos e evocaram um conjunto de recordações, de sorte que, no curto intervalo entre a história do capitão e seu pedido para reembolsar o dinheiro, os ratos tomaram uma série de significados simbólicos.